Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e saiu a lista dos nomeados à Bola de Ouro e todos os outros prêmios da France Football. É claro que a Bola de Ouro é o prêmio mais prestigiado e mais famoso, mas a France Football entrega outros prêmios na mesma cerimônia que também geram muita expectativa, que também geram muita repercussão, e os nomeados para todos esses prêmios já saíram em lista oficial hoje mais cedo. Nesse vídeo a gente vai te informar quem são os nomeados, quem são os favoritos a ganhar os prêmios e, claro, também emitir a nossa opinião sobre se esses favoritismos são justos. Afinal de contas, nem sempre quem ganha é quem a gente acha que deveria ganhar. Tudo isso nesse vídeo, mas antes, não te esquece, aquele lembrete importante. Curte, se inscreve no canal, hypa essa ferramenta nova no YouTube que dá bastante repercussão para os vídeos. Porque fazendo tudo isso, você contribui para eu continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Eu vou te devolver entretenimento. Mas antes da gente começar a falar sobre quem foram os indicados, quem a gente acha que vai ganhar e quem a gente acha que merecia ganhar, nem sempre vai ser a mesma pessoa, vamos falar um pouco sobre o método da France Football. Como que essas premiações elas têm os seus vencedores escolhidos. Muita gente acha que a France Football se reúne ali, o dono da revista, algumas pessoas pensam assim, ele vai lá e fala quem tem que ganhar e pronto, está definido o prêmio. Não é assim que funciona, né? Na France Football, e até por isso ela é uma revista tão prestigiada, os jornalistas da revista não escolhem o vencedor. Eles fazem uma lista de indicados. Esses indicados têm os seus nomes enviados para figuras com notoriedade no futebol ou jornalistas famosos de vários países, ex-jogadores, capitães e técnicos das principais seleções do mundo. Essas figuras notórias recebem essas indicações e atribuem uma pontuação. Fazem um ranking. No caso da Bola de Ouro, principalmente, eles vão receber 30 nomes e vão fazer o seu top 10, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vão enviar essa lista de volta para a France Football num período pré-determinado. A France Football vai fazer a somatória das pontuações. Quem foi indicado em primeiro ganha 15 pontos, quem ficou em segundo ganha 12, quem ficou em terceiro ganha 10. E aí eles vão organizando essas pontuações, fazendo essa somatória. E no final de todas as análises das figuras notórias que votaram, quem tiver a pontuação mais alta é o vencedor. Algumas pessoas criticam porque isso faz com que seja possível que o jogador não seja escolhido como primeiro por ninguém, mas ele tenha uma boa consistência, segundo, terceiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro, e ele vai lá e bate vencedor. Então ninguém achava que ele era o melhor do mundo, mas ele ganha o prêmio de melhor do mundo porque muita gente achava que ele tinha sido o segundo e terceiro. Nunca aconteceu, é uma crítica de método que eu acho que ela vale a pena ser citada, pode ser debatida, mas na prática nunca aconteceu. Sempre quem ganhou foi muito bem votado, foi muito bem escolhido o primeiro lugar, embora nem sempre pela maioria. Mas como teve mais consistência, sai vencedor. Vou te dar um exemplo que foi muito polêmico, inclusive, de jogador que apareceu na maioria das listas como o primeiro, mas não bateu o vencedor da Bola de Ouro, que foi o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele foi mais vezes primeiro do que o Rodri, mas o Rodri levou a Bola de Ouro porque o Rodri teve mais consistência ali no top 3, somou uma maior pontuação, acabou saindo vencedor. E aí, metendo o bedelho numa polêmica que se criou, de que os europeus não deixaram o Vinícius ganhar. E, na realidade, quem tirou o prêmio do Vinícius foram países da África, da América Central e da Ásia. Porque só teve um país europeu que não colocou o Vinícius no top 10, que foi o jornalista da Finlândia. De resto, o Vinícius foi muito bem votado dentro da Europa. Mas na América Central, principalmente El Salvador, ele não ficou nem no top 10. Então ele fez 0 pontos na lista do jornalista de El Salvador. Ele também não ficou no top 10 do jornalista de Uganda. E ele ficou ali em 8º, 9º e 10º em alguns países da América Central e da Ásia, né? Então, você teve
uma votação que, por ser entregue o prêmio por uma revista europeia, a galera comentou que os europeus não permitiram que ele ganhasse. Mas da maneira que a votação ocorreu, quem não permitiu que o Vinícius ganhasse, e se foi justo ou injusto, cada um vai ter a sua opinião, você que está me assistindo, eu só estou trazendo a informação. No fundo, a votação da maneira que está configurada, quem lhe tirou o prêmio de melhor do mundo, que muita gente acreditava, inclusive eu, não necessariamente concordava que ele merecia ganhar, mas achava que ele ia ganhar. Eu acho que todo mundo, à véspera da premiação, dava como favas contadas que ele seria o vencedor. Quem acabou gerando a surpresa e dando o prêmio para o Rodri foram jornalistas, na maioria, de outros continentes. Fica aqui a curiosidade, e aí vocês podem se matar aí nos comentários de quem acha que deveria ganhar, quem acha que deveria perder, se a culpa é do europeu, se a culpa é do jornalista de El Salvador, à vontade. Eu não estou aqui para te dizer o que pensar, eu estou te trazendo a informação. Você forma daí do outro lado a sua opinião. Beleza? Então o método é esse. Pelo fato de quem nomeia ser jornalista da France Football, a gente teve alguns casos aqui, isso já em outros anos, de nomeados do campeonato francês, porque esses jornalistas cobrem o campeonato francês, que a galera que olha de fora fica pensando, mas esse maluco aí? Por exemplo, você tem 5 indicados ao troféu de melhor goleiro, né? Desculpa, 10 indicados ao troféu de melhor goleiro. Masculino são 10 indicados ao troféu de melhor goleiro. E ali no meio tá o Lucas Chevalier do Lille. Deve ter feito uma temporada maravilhosa e a gente viu alguns momentos bacanas do Chevalier. Mas para ser para ser indicado ao melhor goleiro do mundo, para estar entre os 10 melhores goleiros da temporada, ele realmente fez o suficiente para isso? Provavelmente não. Mas quem nomeia é ali da França, e da mesma forma que os prêmios que são entregues por jornais espanhóis, tem muito mais espanhol. Os prêmios que são entregues por jornais italianos, tem muito mais gente do campeonato italiano. E quem olha de fora às vezes estranha, porque não enxergou tanto destaque assim desse cara nos palcos maiores, que são os palcos continentais, e nos grandes clássicos nacionais, no caso da France Football também vai ter. Dificilmente esse cara vai ganhar, mas indicado ele tá lá. Beleza? Explicado o método, vamos para os prêmios. O primeiro prêmio que os nomeados foram revelados foi o troféu Copa, que é o troféu entregue ao melhor jogador sub-21. Aqui tem um detalhe, não confunda o troféu Copa com o Golden Boy. O Golden Boy é entregue por uma revista italiana. É o prêmio mais prestigiado de melhor jogador jovem da temporada, até porque ele tem uma especificidade. Ele não permite que ninguém ganhe 2 vezes. Já ganhou? Ah, mas eu ganhei com 17, agora eu tenho 18, eu ainda posso concorrer? Não, já ganhou, acabou. Na próxima temporada é outro. Por isso, o Yamal não concorre ao Golden Boy, porque ele já ganhou. No Golden Boy, provavelmente quem vai ganhar é o Doué. Quem pode ameaçar a sua vitória é o Cubarsí, porque até aquela semifinal contra a Inter de Milão, em que o Barcelona é eliminado e posteriormente o PSG ganha da Inter na final com 2 gols do Doué. Até aquele momento o Cubarsí era o favorito para o Golden Boy, era o nome que nas prévias, porque a revista faz prévias, quem está em primeiro, quem está em segundo no momento, e faltando alguns meses para o prêmio, aí ela começa a guardar segredo. Nas prévias era o Cubarsí que estava em primeiro, mas eu imagino que depois daquela situação ali do Doué estabelecer um recorde de jogador mais jovem a fazer gol numa final, enfim, ele deve sair vencedor. No entanto, essa discussão só existe no Golden Boy, porque lá o Yamal não pode disputar. No caso da France Football, troféu Copa, o Yamal está indicado, ele pode vencer? Por favor, né, pessoal? Ele vai ganhar. Ah, mas o Doué ganhou a Champions. Ganhou a Champions, mas não é o jovem que ganhou a Champions, o prêmio nesse. É o melhor jovem da temporada. O melhor jovem da temporada foi o Lamine Yamal, porra. O Lamine Yamal está sendo discutido para melhor jogador do mundo. O Lamine Yamal está sendo discutido, é um dos favoritos, pode ganhar, embora não seja essa a minha aposta, ele pode ganhar a bola de ouro. Como é que ele não vai ganhar o troféu Copa? O Doué jogou mais que o Yamal na temporada, esquece isso. Quem vai ganhar o prêmio do Sub-21 é o Lamine Yamal. E quem não gosta do Lamine Yamal pela personalidade ou porque é torcedor de rival, morde as costas. Porque ele vai ganhar o prêmio, isso aí já é favas contadas, e ele é o merecedor, e ele é o melhor jogador sub-21 do mundo, e ele vai ser o melhor jogador do mundo durante muito tempo, porque não tem ninguém
próximo do talento dele, nem consolidado no futebol atual, Mbappé, Vinícius Júnior, o Saka, ninguém chega perto do Yamal no quesito talento. Se ele não se perder por lesões ou pela vida extracampo, ele vai ser, nos próximos 20 anos, metade dos prêmios de melhor do mundo, é ele que vai ganhar. Beleza? Então, o troféu Copa, evidentemente, ele é o grande favorito e para mim é justo. Então, aqui não tem divergência. Ele é quem deve ganhar e é quem eu acho que deveria ganhar mesmo. Goleiro, troféu Yashin. Você tem 10 indicados lá. Aqui algumas indicações eu separei. Uma eu já citei, que é a do Chevalier, me causa estranheza. De onde que esse cara surgiu? Deve ter feito, fez, com certeza. Ele até chegou a ser falado em grandes clubes. Interessa ao PSG, se o PSG não conseguir renovar com o Donnarumma, vai contratar. Mas para ser melhor goleiro do mundo, indicado a melhor goleiro do mundo, é um pouco estranho, mas tá lá no meio. Também teve a indicação do Courtois, que eu acho que para ser indicado no top 10 tá bom, mas se ele ganhar vai ser só pelo nome. Ele não fez o suficiente nessa temporada para ser o melhor goleiro do mundo. Ele teve alguns lampejos de Courtois, mas eu que acompanho o Campeonato Espanhol e assisto todos os jogos, no mínimo de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, todos eu assisto. A La Liga, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, ela organiza os horários para que nenhum jogo aconteça em horário simultâneo ao de outro jogo de La Liga. Então, se você quiser assistir os 10 jogos da rodada, você vai conseguir. Tem jogo sexta, tem jogo sábado de manhã, na hora do almoço, de tarde e no comecinho da noite. No caso, estou falando de horário brasileiro. Tem jogo no domingo, nessa mesma disposição. É um jogo sexta, 4 sábado, 4 domingo e 1 segunda. E todos você pode assistir se quiser. E eu, no mínimo, assisto todos os jogos desses 3 times. E o Courtois teve momentos de lesão, teve lampejos de Courtois, mas não teve uma temporada consistente. Não teve uma temporada consistente. Já não foi nessa temporada, eu não estou dizendo que nas próximas ele não pode recuperar, mas nessa que passou, já não foi aquele mega Courtois que a gente viu, embora tenha tido alguns lampejos. Se ganhar vai ser só pelo nome, não acho que ganha. Se o Dibu Martínez ganhar vai ser pela Copa do Mundo de 2022, porque o que o Dibu Martínez fez pelo Aston Villa para estar aqui? Não teve competição pela Argentina para a gente justificar. Eu acho que até nomeado, ele está sendo nomeado pela memória afetiva, ele está sendo nomeado porque, caramba, vamos fechar esse top 10 aqui. Pô, mas não tem ninguém para botar. Bota o Dibu Martínez aí, ganhou a Copa de 2022. Porque, seja sincero, nessa temporada não há justificativa para ele estar aí, mas tá. Não acho que ele vai ganhar, mas tem aí um nome famoso. Quem tá, talvez... Não acredito, mas quem sabe, talvez possa ganhar é o Alisson. O Alisson vem de uma temporada muito boa pelo Liverpool. O problema do Alisson é pênalti. Não bota uma disputa de pênalti na frente do Alisson, porque ali ele tem uma dificuldade, cara. Tem uma dificuldade e às vezes acontece. O Ronaldo Fenômeno não sabia cabecear. O Alisson não sabe defender pênalti. Às vezes você é uma referência da sua posição, mas te falta um fundamento que é importante para ela. É importante para um atacante saber cabecear. É importante para um goleiro saber defender pênalti. Mas a gente vai tirar os méritos do Fenômeno, do Alisson, que são referências das suas posições. E talvez o Alisson seja mais valorizado na Europa que no Brasil, viu? O Alisson, na Inglaterra, ele é discutido como um dos melhores goleiros da história. No resto da Europa não chega a tanto, mas pelo menos um dos melhores do século. Um dos melhores desses últimos anos, da década, vamos dizer. A galera coloca ele. E no Brasil, talvez, por não pegar os pênaltis contra a Croácia, aquele jogo contra a Bélgica, muita gente diz que ele poderia ter defendido aquele gol contra do Fernandinho, se ele tivesse um pouco mais concentrado. Enfim, por conta de Copa do Mundo, a galera tenta reduzir muito o nível do Alisson, eu não acho isso justo. Então, é o que está mais perto, é o que chega mais perto, por nome e por desempenho ao longo da temporada. Mas no fundo, eu acho que é unanimidade, né? Donnarumma tem que ganhar e vai ganhar. Não pode outro goleiro ganhar o prêmio de melhor essa temporada. O Donnarumma foi, e a galera esqueceu isso na final, mas o Donnarumma foi o principal destaque do PSG em todas as fases da Liga dos Campeões. Contra o Liverpool, ele é o cara do PSG.
Ele é o cara da disputa de pênaltis e ele fez defesas muito difíceis no tempo normal e na prorrogação. O PSG poderia ter sido eliminado nas oitavas. E toda a visão que a gente tem sobre esse projeto do PSG seria completamente oposta. O PSG esteve a uma disputa de pênaltis de ser o time pipoqueiro de sempre. E nessa disputa de pênalti, graças ao Donnarumma, se transformou nessa equipe que hoje se consolida, talvez não como uma das melhores do século, mas pelo menos do momento. Depois, nas quartas de final, o jogo contra o Aston Villa, que tinha tudo para ser tranquilo, porque o PSG ganhou bem na ida, virou um Deus nos acuda lá na volta, porque o PSG não tem profundidade de elenco, os titulares vão cansando, o Luiz Henrique vai tendo que tirar, quem entra não sustenta o nível, o jogo tem que estar resolvido. Não estava resolvido, embora aparecesse. O Aston Villa foi buscar uma virada, fez 3-2, esteve a um gol de levar a prorrogação. Isso vai para a prorrogação, classifica, tá? Porque a intensidade que mostrou, o PSG ficou perdido. E o Donnarumma salvou. Contra o Arsenal, não foi no final do segundo tempo, e aí a galera presta menos atenção. Mas no primeiro tempo contra o Arsenal, na volta, o Arsenal faz um bombardeio e o Donnarumma salva. Ele foi o cara de todas as fases. Ele tem que ser o melhor goleiro. Na final não foi necessário, porque a Inter de Milão fez aquela vergonha, né? Vergonhoso. A Inter de Milão privou o mundo de assistir o jogo mais esperado. PSG e Barcelona. Na final da Champions, o maior palco do futebol, fora a final da Copa do Mundo. A Inter de Milão priva o mundo disso e vai lá e vira de ladinho. Bota PSG. E o PSG meteu 5. Ridículo o papel da Inter de Milão naquela final, né? Tem que ser o Donnarumma, não tem discussão aqui. Troféu Johan Cruyff, troféu de melhor técnico. Será que tem moral o Cruyff na Europa? O troféu de melhor técnico, o troféu Johan Cruyff. Aqui sim, são 5 os indicados. Mais cedo eu falei que o goleiro era 5, depois eu corrigi e falei o número certo, é porque eu estava me confundindo com o Johan Cruyff. Aqui são 5 indicados. Eu vou citar os 5, são só 5, né? Dá para falar. O Antônio Conte, o Luiz Henrique, o Hansi Flick, o Enzo Maresca e o Arne Slot. O Conte do Napoli, campeão italiano, o Luiz Henrique do triplete, o Hansi Flick do triplete nacional, Supercopa, Copa e La Liga, o Enzo Maresca, campeão da Copa do Mundo de Clubes e da Conference League, com o Chelsea que ninguém dava nem 1,50 para vir jogar, porque ninguém tinha expectativa, e o Arne Slot, que já na sua primeira temporada ganha a Premier League. A Premier League às vezes é o melhor campeonato, às vezes não, depende da temporada. Às vezes La Liga é mais interessante, às vezes a Premier League é mais interessante, só que do ponto de vista midiático internacional, o campeonato nacional mais assistido é a Premier League. Em La Liga a galera só assiste Barcelona e Real Madrid. A Premier League tem uma repercussão muito maior, então ele ganha o campeonato nacional mais midiático, às vezes é também o de maior nível técnico, às vezes não. Então, cara, tá muito bem indicado, né? Não tinha como fugir disso. Não tinha como fugir. Luiz Henrique tinha que estar, Flick tinha que estar. O Maresca, alguém pode questionar, mas eu acho que é justo. O Antônio Conte ganhar o campeonato italiano com o Napoli, enfim. Aqui eu vou ser polêmico pra caramba. Eu acho que vai ganhar o Luiz Henrique. E existem excelentes argumentos que não precisam nem ser repetidos e aprofundados, porque são óbvios. O cara ganhou Campeonato Nacional, Copa Nacional e Champions. Não ganhou a Copa do Mundo de Clubes, mas ganhou tudo que poderia ganhar a nível continental. Ganhou. Na Europa, ganhou tudo. E eu acredito que ele vai sair vencedor, porque a Liga dos Campeões tem um peso muito grande nessas premiações. Ela ganhou de 2010 para cá. A Champions virou referência máxima de quem deve ganhar os prêmios individuais, seja para treinador ou para jogador. Nem sempre foi assim. Em ano de Copa do Mundo, o critério se altera um pouco, mas normalmente é a Champions que define, é a Champions que encaminha, ele vai ganhar. Mas eu posso argumentar que eu acho mais difícil ganhar o campeonato italiano com o Napoli, tendo perdido Osimhen e Kvaratskhelia, tendo contratado o McTominay para ser o teu cara do meio campo, que foi o que o Conte conseguiu, do que ganhar um triplete com o PSG. Até porque o triplete pro PSG é a Champions, né? Porque a Copa e o Campeonato Nacional ele já ganha. Não precisa nem começar a temporada. Se os clubes pudessem fazer um acordo, bora não jogar
dá o título logo pro PSG e a gente joga só entre nós aqui para ver quem é segundo, ia dar mais emoção e talvez fosse até mais interessante. Então, não tem tanto valor assim. Deus do livre, essa moto tá com problema de escapamento. Não tem tanto peso assim. A gente tem que falar a realidade, tem que falar com sinceridade. No entanto, eu acho que eu respeito quem acha o contrário. E aí eu vou ser mais polêmico ainda. O Hansi Flick ganhar La Liga dos supostos imbatíveis do Real Madrid, Copa do Rei e Supercopa, com as limitações que o Barcelona tem para contratar, também eu acho mais difícil. Eu acho que é um trabalho melhor, eu acho que é um trabalho mais desafiador do que ganhar a Champions com o PSG contratando quem quer no momento em que o time percebe que tem uma necessidade. O Luiz Henrique olhou pro elenco e percebeu, caramba, me falta um zagueiro veloz com uma boa saída de bola. Não um gênio do passe, não é o Cubarsí, não é o Inigo Martins, não é o Van Dijk, não é um cara de primeira prateleira na saída de bola, mas um cara com uma saída de bola consistente. Tá faltando pra mim. Não tem o Boateng, já não tem mais nível, o Alaba tá lá no Real Madrid todo estrupiado. Traz o Pátio. Trouxeram o Pátio, ele tava precisando, pagaram. Quanto tu quer, Frankfurt? Eu quero milhões. Então toma, bilhões então. Eu quero milhões, então toma, desgraçado. E aí trouxe o Pátio. Chega no meio da temporada, olha pro elenco, caramba, eu perco muito gol. O Barcola é muito bom. É um moleque que quando for melhor lapidado vai ser um dos grandes nomes da posição, mas perde muito gol. Eu preciso de alguém que quando tem oportunidade faça os gols. Traz o Kvaratskhelia. Imagina se em janeiro o Barcelona pudesse olhar pro Napoli e falar: ei, eu quero o Kvaratskhelia, me dá. Tinha ganhado a Champions, porra. Ou não, sabe como é futebol, mas enfim. Então eu acho mais desafiador pegar um time que veio do Xavi desmantelado, tática e emocionalmente. Porque o Xavi falava nas entrevistas abertamente: como é que eu vou ganhar? Porque esse time aí não tem como. A gente tem que contratar. Se não contratar, não vai dar pra competir. E, pô, isso daí é terrível pra confiança do jogador. Taticamente, um time muito simples. As táticas do Xavi eram mais simples do que as táticas do Hansi Flick. Ele chega e transforma esse time numa potência. Não ganhou a Champions, mas, cara, o trabalho que o Hansi Flick faz, pra mim, é mais desafiador do que o trabalho que o Luiz Henrique fez no PSG. Se fosse para dar o prêmio de melhor técnico, e aí eu tô sendo bastante polêmico, ou seria o Hansi Flick, se fosse só eu que votasse, ou o Hansi Flick, ou o Antônio Conte. E o Luiz Henrique eu colocava em terceiro lugar. Para muita gente vai ser um absurdo, porque para muita gente que vale a Champions, ganhou a Champions, acabou. E eu entendo o argumento, e eu respeito o argumento de que o PSG perseguiu isso por muito tempo, foi o Luiz Henrique que conseguiu. O Luiz Henrique que montou esse projeto, que para de apostar em contratar grandes estrelas e contrata o que é necessário. Eu entendo, eu concordo, é gigante. Eu não acho absurdo o Luiz Henrique ganhar, mas se o voto fosse exclusivamente meu, eu não daria o prêmio de melhor técnico pro Luiz Henrique. Eu daria o prêmio de melhor técnico pro Hansi Flick ou pro Antônio Conte. Porque eu acho que, pra mim, o prêmio de melhor técnico não é o técnico que ganhou a Champions. Pra mim, o prêmio de melhor técnico é o técnico que fez o melhor trabalho, que conseguiu o melhor resultado enfrentando o maior desafio. Tu quer desafio maior do que treinar o Napoli? Ou do que pegar esse Barcelona que nem o torcedor confiava que podia virar alguma coisa e virou, se não o melhor, um dos melhores times do mundo? Meus amigos, é a minha maneira de enxergar o prêmio, você pode concordar ou discordar aí. E aí, no caso de melhor clube, que não tem nome, né? Tu tem o troféu Copa, o Yashin, o Cruyff, para melhor clube não tem nome, mas bem que é difícil mesmo escolher um nome porque vai ficar polêmico. Melhor clube, tu vai escolher um clube para homenagear? Complicado, é normal não ter nome. E nem dá para escolher o Barcelona, né? Porque o Barcelona é mais que um clube. Então, se tivesse o prêmio mais que um clube, podia ser prêmio Barcelona. Não tem, então não dá. Os indicados foram Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool e PSG. Aqui eu acho que tem que ganhar o PSG, porque aqui é uma parada diferente. Quando a gente fala de melhor clube, quando a gente fala de clube da temporada, é o clube que mais empilhou troféus, foi o PSG.
que ganhou os troféus mais importantes. Quem ganhou a Champions foi o PSG. Aqui eu concordo, tem que ser o PSG. Não pode ser o Barcelona, menos ainda o Napoli. Porque a gente está falando de o clube, e o clube, para a gente usar como critério vencedor, é o que venceu mais e os jogos mais importantes. Foi o PSG, não tenho dúvida. Lá no caso do técnico eu tenho um critério diferente. Não é quem ganhou a Champions, é quem teve o trabalho mais desafiador e conseguiu os melhores resultados dentro daquele contexto. E eu acho que o contexto do Luiz Henrique era muito desafiador, mas não tanto quanto o contexto do Antônio Conte, não tanto quanto o contexto do Hansi Flick. Fique à vontade para concordar e discordar. E aí a bola de ouro, que é o filé mignon, que é o que todo mundo talvez tenha clicado no vídeo para escutar, queria saber. São 30 indicados, eu não vou ler todo mundo. Mas eu posso falar os indicados do Barcelona. O trio de ataque mais o Pedri. Leva, Rafinha, Yamal e Pedri. E eu acho que teve uma injustiça. O Koundé não está entre os 30. Eu acho injusto. Pô, mas lateral... Não vai botar lateral. Botaram o Dumfries, que é ala. Na temporada passada botaram o Grimaldo, que é ala pela esquerda. Nessa temporada botaram o Hakimi e o Nuno Mendes. Tem espaço para lateral no prêmio. Não é uma questão de posição. É muito porque o Koundé, na hora que estava todo mundo assistindo, na hora que quem não gosta tanto assim de futebol, quem não acompanha tanto assim o futebol europeu, liga a televisão para assistir porque tá naquela reta final de Champions, ele lesionou. E na semifinal contra o Barcelona, o Dumfries brilhou. Mas compara a temporada. A temporada do Koundé foi bem superior à do Dumfries. Não só pelos títulos coletivos conquistados, o Dumfries teve 0 e o Koundé teve 3, mas por desempenho mesmo, pela importância. Todo mundo que caiu pro lado do Koundé, ele anulou. Ninguém fez nada em cima do Koundé, a não ser naqueles jogos menores, jogos de menor importância, em que ele mostrou certa desconcentração. Por exemplo, contra o Celta de Vigo, ele dá uma dormida ali, beleza. Mas caramba, ele jogou muito mais que o Dumfries ao longo da temporada. Especialmente defendendo. Atacando, eles têm números parecidos, mas defendendo, o Koundé é muito superior e foi muito superior na temporada. Eu achei injusto. O Koundé não tá e o Dumfries sim. Poderiam estar os dois, poderia estar o Koundé e não o Dumfries, mas estar o Dumfries e não o Koundé eu achei sacanagem, né? O melhor lateral da temporada foi o Hakimi. A briga era boa, mas depois da semifinal o Hakimi vai ganhar um destaque muito maior e o Koundé vai ficar para trás, é normal. O Koundé tá lesionado, o Hakimi bate campeão da final fazendo gol, né? Bate campeão da Champions fazendo gol na final. Então, é claro que o Hakimi vai ser o melhor lateral direito, mas eu acho que o Koundé é o segundo melhor da posição na última temporada. E botaram o Dumfries, que não é exatamente lateral, é ala, mas no momento da análise de comparação, a gente tem que colocar como figuras que ocupam a mesma função. Então, achei injusto, mas beleza. O favorito, já que a bola de ouro virou algo que está intimamente relacionada ou com um título pela seleção, ou com um título de Champions League, se não for título de seleção, se não for Champions League, o cara não ganha, eu acredito que o Dembélé é o favorito. Para mim não foi o melhor da temporada. Repito, o meu critério de premiação, eu entendo que o do prêmio é Champions, principalmente da semifinal em diante. O que o cara fez aqui na semifinal, na final, isso daqui vai acabar definindo muito do que é a bola de ouro. Eu não concordo, então eu separo. Eu acredito que o Dembélé vai ganhar. Para mim, o prêmio tinha que ser do Rafinha, porque no quesito temporada, o mais consistente, quem jogou da primeira até a última rodada foi o Rafinha. Quem conseguiu ser o artilheiro da Liga dos Campeões foi o Rafinha. Quem teve mais participações em gol na temporada entre as grandes ligas europeias foi o Rafinha. E entregou sacrifício tático, entregou desempenho defensivo, entregou desarme no campo ofensivo. Cara, o Rafinha foi o melhor jogador da temporada. Ele não vai ganhar o prêmio porque ele não ganhou a Champions. E é aí que eu acho que é uma injustiça. Se o Donnarumma não pega um pênalti lá contra o Liverpool nas oitavas de final, ninguém estava falando do Dembélé para melhor do mundo. Se o Araújo ganha a disputa contra o Acerbi dentro da área, a gente estava apontando o Rafinha como o grande favorito. Então, um prêmio individual
depende da qualidade dos companheiros. Eu acho sacanagem, né? Não tem como fugir 100% disso, porque o futebol é um esporte coletivo, mas dá pra gente tentar ser mais justo, olhar mais pro desempenho individual. Individualmente, eu acho que o Rafinha foi melhor do que o Dembélé. Primeiro porque o Dembélé só começou a jogar em janeiro, e segundo porque ele fazia parte, ele era uma peça de uma engrenagem que funcionava muito bem, mas não necessariamente ele era a peça mais importante. Alguns podem advogar que se você tirar o Vitinha do PSG vai sofrer mais do que quando sai o Dembélé. Se você tirar o Donnarumma do PSG, o Dembélé não tinha conseguido carregar o time até a final. Então ali o protagonismo é muito mais dividido. Isso também pode ser argumentado no caso do Barcelona, porque tem o Pedro, tem o Yamal, enfim. Mas eu imagino que a importância do Rafinha para o Barcelona foi muito grande. Talvez maior do que do Dembélé para o PSG. O Rafinha conseguiu muito mais consistência, foi muito bom a temporada inteira e perde a bola de ouro. Perde o prêmio que ele sempre almejou e que muita gente ridicularizou quando o Leeds colocou a cláusula que se ele ganhasse a bola de ouro, o Barcelona tinha que pagar um bônus. E ele acabaria fazendo essa cláusula valer se o Araújo tivesse marcado o Acerbi. O Araújo não marcou o Acerbi, o Rafinha não pode mais ganhar a bola de ouro. Eu sou contra esse critério. E por isso, para mim, o merecedor é o Rafinha. Mas quem vai ganhar o Dembélé e... tá muito bem entregue, tá? Tá muito bem ganho. Eu não acho que é absurdo, que é ridículo. O Dembélé não jogou nada. A mídia que construiu, vocês sabem que eu não sou assim. Não é argumento de boteco da esquina. Tá bem entregue, jogou pra caramba. É um jogador que merece a bola de ouro, mas o Rafinha merecia mais e não vai ganhar só porque o Araújo não marcou a Acerbi. Acho sacanagem, mas é assim que funciona. O prêmio, no geral, tem um domínio muito grande de PSG e Barça, né? PSG e Barcelona são as equipes mais presentes, mas eu vou ser sincero, menos do que eu acreditava. Eu acho que, pelo menos eu pensava antes das nomeações saírem, que tu ia ter quase todos os indicados do time titular do PSG e do Barcelona. Quase todo mundo do PSG e do Barcelona ia estar lá entre os indicados de melhores das suas posições, pelo menos, e não é o que está acontecendo. Eu imaginava que Van Dijk, Alisson e Salah, pelo desempenho no Liverpool, seriam intrusos, mas o resto, meu irmão, dos favoritos para as premiações e até dos indicados, ia ser Barcelona e PSG. Eu me surpreendi, principalmente com as nomeações à Bola de Ouro. Tá muito mais bem distribuído entre outros clubes que não tiveram tanto destaque. Tem muito jogador do Real Madrid nessa disputa pela Bola de Ouro. Não faz sentido, velho. O que o Real Madrid fez na temporada para fazer valer ter tantos jogadores? Tem Bellingham, tem Mbappé, tem Vinícius Júnior, tem Valverde. Pra quê? Não tem sentido. Né? Tinha que haver mais, uma distância maior entre Barcelona e PSG, entre os nomeados. Então, há uma dominância, mas menor do que eu imaginava. Não é o suficiente para eu ficar indignado, mas eu acho que vale o asterisco. Beleza? Eu não tenho muito mais informação para compartilhar contigo, então esse vídeo vai se encaminhando para o final. Agradeço você ter ficado até aqui, e se ficou é porque gostou, então não esquece. Curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente se despede. Aquele abraço e até o próximo vídeo.